Muito boa noite, Nação Guerreira, falando nesse pós-jogo de Palmeiras 1, Guerreiras Grenás 2, jogo da 7ª rodada do Brasileirão Feminino. Vamos iniciar a coletiva com a treinadora Jéssica de Lima, os jornalistas e setoristas que enviaram as perguntas. Jéssica, boa noite, Letícia Matos do TikTok Sports. A Ferroviária é um time que sabe muito bem sofrer. O primeiro tempo da Ferroviária do Palmeiras foi um tempo em que a Ferroviária ficou com as 11 jogadoras todas no campo defensivo. E mesmo assim, a Ferroviária conseguiu fazer o primeiro gol e na segunda etapa conseguiu ampliar a partida e sair com a vitória. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse treinamento de saber sofrer, que hoje em dia é muito difícil no futebol, e no treinamento de jogar a partir do erro da adversária e jogar no contra-ataque. Boa noite. Bom, eu acho que a Ferroviária ela tem um jeito de ser antes da Jéssica estar na Ferroviária, né? É uma equipe que sempre luta muito, briga muito e não desiste, assim. O próprio projeto da Ferroviária consegue hoje ser o que é por ter pessoas que lutam diariamente para conseguir manter entre os investimentos, os times que estão vindo no futebol feminino, por saber lidar com as adversidades, assim, sabe? Eu acho que as nossas estratégias hoje, em algum momento no primeiro tempo, deram certo no sentido não houve uma constância naquilo que a gente esperava. Isso que foi cobrado das meninas no sentido de... E mesmo assim ainda não vejo por um lugar de sofrer. Ainda vejo por um lugar de que eu quero atacar algum espaço do adversário, porque mesmo você defensivamente, na minha opinião, você consegue ser propositivo. Então eu sei, analisando os jogos, que o Palmeiras dá alguns espaços em alguns setores que faz com que ele seja muito mais vulnerável. Então, às vezes, faz com que a gente entenda que determinada estratégia cabe mais para aquele momento. E se eu tenho um lugar, um clube, onde que sabe lidar com situações em que o adversário às vezes está com mais posse ou que está, de alguma maneira, aparentemente envolvendo, e eu tenho esse perfil de jogadoras e do clube, eu acho que casa com as estratégias que a gente pode fazer. Porque eu também, quando eu marco alto, eu também coloco um individual o campo inteiro e só deixo o goleiro sair jogando. Isso não é assim, do meu ponto de vista, isso é bem ousado, se você for ver bem. Então, acho que as jogadoras conseguem ser adaptáveis nesses dois estilos, em saber ficar num lugar onde eu quero determinado espaço, como saber que eu quero ganhar, ou eu quero conseguir progredir no campo, ou transitar de uma forma de transição ofensiva, uma primeira e segunda bola, entendeu? Como se às vezes sair jogando pé em pé é interessante também, segurar, fazer conexões. Mas especificamente nesse jogo, eu acho que em alguns momentos a gente deixou de fazer o que a gente havia previamente treinado com uma constância. Uma hora ou outra vai vazar, uma hora ou outra eu falo vai furar a bola, recompõe linha e tudo bem. Mas nos momentos que nós fizemos o que a gente propôs, na minha opinião, foi exemplar. Obrigada pela pergunta. Fazendo mais uma pergunta, eu sei que vocês não gostam de falar sobre a arbitragem, mas que felizmente ou infelizmente é uma parte importante do jogo. E a percepção do jogo de hoje é que a Daiane ela se sobressaiu mais do que muitas jogadoras, o que normalmente torna o futebol chato, porque o juiz ela não está ali para aparecer mais que os jogadores. Eu queria que você falasse um pouco, se você puder, claro, como que você lida mentalmente com essas jogadoras para não deixar com que uma boa ou uma arbitragem ruim interfira no jogo delas. Eu tenho uma certa experiência em lidar com a arbitragem e saber reivindicar e não sair do seu lugar emocional em que você se perca. Obviamente, em alguns momentos a gente é ser humano, a gente se perde. Mas eu acho que as vezes tem que reivindicar quando acontece um erro absurdo, um erro muito discrepante. Mas ao mesmo tempo você tem que focar no jogo e foi o que eu apontei para elas. A gente não controla a arbitragem. Mas também, se você ficar passivo a uma arbitragem ruim, a tendência é que ela vai continuar com erros. E acabou, naquele momento, na minha opinião, acaba mais prejudicando a nossa equipe. Infelizmente, na minha opinião, desses seis jogos, sétima rodada,
Na minha opinião, acho que a gente teve muito mais erros contra, e não estou aqui querendo ser vítima, eu acho que todo mundo, os jogos estão sendo todos transmitidos, eu acho que a gente está sendo mais prejudicado do que não. Eu acho que quando eu sou muito tranquila de depois falar, acertou para mim, errou para mim, equilibrou, tá ruim para os dois, beleza, faz parte da vida. Agora eu percebo que com a Ferroviária está sendo uma constante de tô com dúvida, dou para adversário. Tô com dúvida, sabe? E aí eu acho que se eu não reivindico, pelo menos exponho a minha insatisfação dentro da regra, que foi o que eu pontuei quando eu fui conversar com a arbitragem, a regra é o seguinte, acabou o tempo, você só dá mais tempo pelo pênalti. É a única coisa, eu não tô, quando é subjetivo, quando é interpretativo, aí você entra em outro lugar, mas quando é regra, que nem aconteceu no Grêmio, o impedimento do Grêmio, é regra, não tem o que se discutir. E aí eu acho que se faz necessário essa reivindicação, mas eu acho que a arbitragem está passando por um mau momento no Brasil. É chato a gente ficar falando disso, mas ao mesmo tempo, se você não fala também, as pessoas, as autoridades, os responsáveis não se mexem. Então acho que se faz necessário nesse momento, haja visto o tanto de erro que está acontecendo. Obrigada. Agora os setoristas que enviaram as perguntas, começando com o Diego Coche. Boa noite, Jéssica. Gostaria que você analisasse a partida e falasse da importante vitória fora de casa. Eu acho que você já respondeu isso dentro da pergunta da Letícia. Segunda pergunta. Hoje a sua estrela brilhou com as alterações, sendo que no segundo gol, as 3 atletas que entraram no segundo tempo participaram do gol. Por favor, fale sobre as alterações e também sobre o gol. Sim, não tenho essa coisa de falsa modéstia não, mas às vezes eu faço alterações, as coisas não mudam, não acontece nada, e aí eu também não acho que eu sou somente a responsável por tudo, né? Senão a gente até enlouquece, né? Mas eu acho que não é só meu, acho que a comissão que também traz essas informações e as meninas que entram com vontade de querer fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então, assim, eu divido muito isso com todo mundo, de verdade mesmo, porque na hora que não dá certo, eu também divido com todo mundo, certo? Mas a gente entende que naquele momento se fazia necessário, já que a gente já tinha uma jogadora a mais, fazer com que a gente buscasse a vitória, porque a Ferroviária tem uma coisa que é maravilhosa, ela não importa se ela está jogando dentro de casa ou fora de casa, ela vai buscar a vitória. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma divisão de méritos. Agora a pergunta da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino e do canal Nosso Futebol. A primeira, Brasileirão chegando praticamente na metade com 7 rodadas disputadas. A Ferroviária conquistou 19 pontos dos 21 possíveis. Gostaria que você fizesse um balanço da sua equipe até aqui no campeonato. Eu acho que a gente está tendo um início, metade de competição dentro daquilo que a gente planejava. Fico muito chateada por não ter conquistado os 21 pontos por conta de arbitragem. Porque se a arbitragem não tivesse interferido, estaríamos fatalmente com 7 vitórias, né? Então, isso me chateia, porque o número de vitórias são um critério de desempate também. Eu acho que essa competição é muito difícil. Infelizmente, se a gente perdesse hoje, eu poderia cair para 4º lugar, entendeu? É muito claro as coisas, assim. Então a gente está atendendo as expectativas dentro de tudo que a gente planejou, dentro de todas as atletas, o perfil das atletas que a gente trouxe e de tudo que a gente trabalha. Não que os outros não trabalhem, também acredito que todo mundo no futebol feminino trabalha pra caramba, assim, sabe? Mas fico muito feliz de estar conseguindo manter lá em cima, porque de verdade esse ano tá assim, um negócio muito louco. Se você ganha, você vai para 4º, você perde, se você não ganha, você vai para 4º, você ganha, você volta em 1º, assim, é totalmente diferente dos outros anos que talvez o Corinthians despontar para você alcançar ele. Então tá legal, acho legal isso, acho que cresce todo mundo. Agora a segunda pergunta, em outras oportunidades você citou a dificuldade de enfrentar equipes de Camila Orlando, por ela ser uma treinadora estrategista e bastante detalhista. Você viu o duelo entre vocês duas e suas equipes hoje? Sim, eu, sem querer ser tendenciosa ao gênero, né, nem desmerecendo os homens, eu acho que as mulheres são muito detalhistas. Eu acho, não, tenho certeza, assim. A gente é extremamente criteriosa e às vezes brinco que chata demais. Então, é sempre muito estratégico, muito detalhe, muito detalhe, muito detalhe. As mulheres, as treinadoras mulheres, todas para mim são muito detalhistas, assim. São pontuais as mudanças, são
Não que os homens não sejam, não estou querendo aqui fazer guerra de sexo, mas é um perfil que eu percebo que tudo tem um porquê muito claro, assim, sabe? Tudo tem um porquê muito claro. E foi mais um jogo do mesmo jeito, foi mais um jogo do mesmo jeito disputado, algumas chances para cá, mais ou menos, outras chances para lá, mais ou menos, muito truncado, muita briga, muito disputa, duelo. Corinthians e São Paulo hoje também foi um jogo. O próprio Corinthians e o Palmeiras que a gente assistiu também muito assim, esses jogos são muito nos detalhes, e aí nós mulheres, eu espero que quanto mais experiência tivermos no cenário do futebol feminino brasileiro, a gente vai crescer mais por conta de termos mais tempo dentro do trabalho. E a Camila, eu admiro muito o trabalho dela, acho que é uma excelente profissional. Por isso fico mais feliz de ter ganhado dela. Desta forma, então, encerramos a coletiva. Agradeço a Letícia, que estava aqui presente, do Tic Tac Sports, e também aos setoristas que enviaram as perguntas. Uma boa noite e um bom final de semana a todos.